Evangelho segundo Jesus de John MacArthur. Capítulo 3. Ele exige adoração verdadeira. A mensagem de Jesus reprova tanto a autojustiça de um fariseu quanto o estilo de vida libertino de uma adúltera devassa. O ministério de Jesus, descrito nos capítulos 3 e 4 de João, cobre os dois extremos do espectro moral. João 4 contém um dos diálogos mais conhecidos e mais belos de toda a Escritura. Aqui Nosso Senhor oferece salvação a uma adúltera como se estivesse oferecendo um copo d'água. Mas não confundamos a sua oferta tão direta com a mensagem leviana. Aqueles que se opõem à salvação pelo senhorio geralmente apontam esta narrativa como prova de que a salvação é um dom à parte de qualquer exigência de uma vida moral, de um compromisso de vida por parte do pecador. Nota de rodapé. Rogers vê grande importância no fato de que Jesus nada disse à mulher samaritana sobre aceitar a vida, o que, com toda certeza, seria uma necessidade urgente. Isso exclui a verdade óbvia de que as palavras de Jesus a ela realmente a colocaram frente a frente com a realidade de seu pecado pessoal, de que ela desafiou a adorar a Deus em espírito de verdade e que a reação aparente do coração dela foi arrependimento. Rhodes, pelo contrário, conclui que ele nada disse a ela quanto aos seus deveres para com a vontade de Deus por uma razão muito simples. Ele estava ali para oferecer-lhe uma dádiva. Ela não teria condições de compreender o esplendor deslumbrante dessa dádiva, a sua gratuidade sublime e total, se ele tivesse onerado a sua oferta com uma chamada para que ela reformasse a vida. Rhodes toma essa passagem como sendo a chave para se compreender o Evangelho e, portanto, refere-se a ela com frequência para defender a sua ideia de que o Evangelho não faz qualquer exigências morais à vida do pecador. Mas nós não nos atrevemos a basear nossa teologia da salvação tão somente nas informações dessa passagem, ou pior, a taxar de supérfluos elementos cruciais do Evangelho só porque são omitidos em João 4. Lembremos-nos antes de mais nada que Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, sabia exatamente que mensagem ela precisava ouvir para que fosse trazida a fé. Ele não fez qualquer menção do salário do pecado, arrependimento, fé, expiação, sua morte pelo pecado ou sua ressurreição. Deveríamos concluir, por isso, que esses elementos não são indispensáveis à mensagem do Evangelho? É claro que não. A mulher fora preparada de modo muito especial pelo Espírito Santo para aquele momento. É inútil especular quanto da verdade espiritual ela já aprendera a ter ocorrer este diálogo. Ao contrário de Nicodemos, ela não era teóloga, mas o seu coração estava pronto a reconhecer seu pecado e a abraçar Cristo. A mensagem de Cristo para ela objetivou atraí-la para si, e não providenciar um esboço detalhado do Evangelho que se tornasse a norma para cada episódio de evangelização pessoal. Devemos aprender a partir dos métodos do nosso Senhor. Não podemos isolar esta passagem e tentar esboçar, a partir dela, um modelo universal para a apresentação do Evangelho. Tudo que sabemos do passado daquela mulher é que a sua vida era um emaranhado de adultérios e divórcios. Na sociedade de então, isso fazia dar uma pessoa rejeitada e proscrita, com status social igual ao de uma prostituta comum. Ela parecia tudo, menos um alvo prioritário para a evangelização. Para chamá-la a si mesmo, Jesus teve de forçar a encarar sua própria indiferença, lascívia, egocentrismo, imoralidade e preconceito religioso. Esta mulher é um contraste vívido com relação a Nicodemos. Os dois são extremos opostos. Nicodemos era judeu, ela samaritana, ele homem, ela mulher. Ele um líder religioso, ela uma adúltera. Ele era culto, ela ignorante. Ele era membro da classe mais distinta, ela da mais baixa até do que a dos pares de Israel, pois ela era um pare de Samaria. Ele era rico, ela pobre. Ele era rico, ela pobre. Ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, ela não fazia a menor ideia de quem ele era. Dificilmente os dois poderiam ser mais diferentes. Todavia, foi o mesmo Cristo poderoso e onisciente que se revelou a ela. Observe, não se trata aqui, basicamente, da história de uma mulher samaritana. Antes, trata-se do relato da auto-revelação de Jesus como Messias. Dentre todas as ocasiões para manifestar quem era, Jesus escolheu dizê-lo primeiro a esta samaritana desconhecida. Podemos estranhar perguntando-nos por que ele não foi ao centro de Jerusalém, ao templo, e anunciou aos líderes reunidos que ele era o Messias. Por que o revelou primeiro uma mulher anônima e adúltera?
Com toda certeza, Jesus queria demonstrar que o evangelho é para o mundo todo e não apenas para a raça judia, e que o seu ministério visava os pobres párias tanto quanto a elite religiosa. O fato de ter se revelado a uma samaritana adúltera, ignorando os líderes judeus que esperavam seu Messias, constituiu-se numa censura a eles, quando, afinal, ele desvendou a verdade para os líderes de Israel. Estes, de qualquer forma, não creram. Só nos são narrados os aspectos mais essenciais do diálogo de Jesus com a mulher. As Escrituras nada apresentam de específico quanto aos pensamentos e emoções dela. Não nos é dado perceber até onde ela entendeu, ou se entendeu, a oferta que o Senhor lhe fez de dar-lhe água viva. Não está claro o momento quando ela finalmente compreendeu que ele estava falando acerca da vida espiritual. Só podemos aquilatar a reação do coração dela baseando-nos em suas palavras e atitudes. De fato, embora concluamos que ela recebeu a Cristo como Messias e tornou-se uma crente, temos de nos lembrar que isso não está explicitamente dito no texto. Chegamos a essa conclusão baseados no comportamento dela, especialmente pelo fato de que ela correu anunciar a outros sobre Jesus, e eles creram. Por isso, é preciso que tomemos o cuidado de compreender que esta passagem em si e por si mesma não é um fundamento adequado sobre o qual possamos basear nossa compreensão do que seja o Evangelho. Ao contrário de nós, Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ao falar-lhe, podia julgar suas reações e sabia exatamente quando ela compreendia e cria. Era capaz de apresentar-lhe exatamente a verdade que ela precisava ouvir. Ele não se utilizou de qualquer apresentação enlatada ou de um esquema de 4 pontos fundamentais do Evangelho. Mesmo assim, o diálogo de Jesus com a samaritana estabelece algumas orientações claras para o evangelismo pessoal. À medida que o grande evangelista procura ganhá-la, ele orienta sabiamente a conversa, levando-a de um simples comentário sobre beber água à revelação de que ele era o Messias. No decorrer da conversa, ele habilidosamente invalida as tentativas dela de cortar o diálogo, mudar assunto e perguntar coisas sem importância. 5 lições, especialmente, sobressaem-se como verdades cruciais a serem enfatizadas ao se apresentar o caminho da salvação. Primeira, a lição do poço. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Observe os fatos que ocasionaram este encontro. Jesus tinha deixado a Judéia e estava a caminho da Galileia. O verso 1 fala-nos de que se comentava o seu sucesso. Multidões queriam vê-lo, o fato que gerava um problema grave. Os líderes judeus odiavam João Batista porque ele ensinava a verdade, condenando-os. Portanto, imagine o que pensavam a respeito de Jesus. Quanto mais pessoas iam vê-lo, mais inquietos ficavam os líderes religiosos. De fato, a partir deste ponto, da batalha com os fariseus será um tema constante no ministério de Jesus, culminando com a sua morte tramada por eles. Jesus deixou a Judéia não porque estivesse com medo dos fariseus, mas porque não chegara o tempo determinado por Deus para a confrontação. Ele também tinha uma razão para essa viagem. Era necessário atravessar a província de Samaria. Não se tratava de uma necessidade geográfica. Aliás, viajar por Samaria não era normal para um judeu. Os samaritanos representavam uma ofensa tão grande que eles nem queriam pôr os pés em Samaria. Embora a rota mais curta atravessasse essa província, os judeus nunca usavam esse caminho. Eles tinham a própria trilha, que ia ao norte da Judéia, a leste do Jordão, entrando na Galileia. Jesus bem poderia ter seguido essa rota, muito usada, que unia a Judéia e Galileia. Mas, ao preferir por viajar por Samaria, o Senhor demonstrou o seu amor pelos pecadores. Os samaritanos eram judeus híbridos, os quais mesclaram-se às nações vizinhas quando Israel foi levado ao cativeiro em 722 a.C., conforme dito em 2 Reis 17, 23 a 25. Eles rejeitaram Jerusalém como o centro de adoração e construíram seu próprio templo sobre o monte Gerizim, em Samaria. O casamento com estrangeiros e a idolatria constituíram-se em crime tão grosseiro que os judeus ortodoxos geralmente não se relacionavam com eles de forma alguma. A Samaria havia se tornado uma nação essencialmente separada, vista pelos judeus como mais abominável até mesmo do que os gentios. Esse ódio e amargura entre os judeus e samaritanos perdurou por séculos. No simples fato de viajar por Samaria, Jesus estava derrubando barreiras mais que centenárias. A razão pela qual ele tinha de ir por aquele caminho é que precisava atender a um compromisso divino junto ao poço de Jacó. Viera buscar e salvar o perdido e,
mesmo que isso implicasse numa séria ruptura com os protocolos culturais, ele iria estar lá para quando chegasse o tempo certo. E a escolha do momento certo para agir era crucial. Se tivesse chegado ao posto 10 com 10 minutos, com 10 minutos de antecedência ou atraso, talvez não encontrasse aquela mulher. Mas o seu horário era perfeito. Ele mesmo havia escrito o script antes mesmo da fundação do mundo. Cristo chegou ao local escolhido, uma área de terra que Jacó havia comprado e dado a José. Diz João 4,6 que, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Temos aqui uma visão da humanidade de Cristo. Por ser homem, em todos os sentidos, estava cansado. O autor de Hebreus diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. É provável que João tenha usado o sistema romano de contagem das horas. O horário romano começava ao meio-dia, portanto a sexta hora deveria ser 18 horas. A população de Sicar teria encerrado seu trabalho e as mulheres estariam realizando a tarefa diária de buscar água. O Senhor chegara ao final de uma jornada longa e quente sobre o sol e estava cansado e sedento. Ele estava no local e no tempo indicados por Deus, determinado a fazer a vontade do Pai. Ele estava lá para buscar e salvar uma única, triste e desventurada mulher. A lição da mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Tratava-se de uma mulher moralmente proscrita, banida da sociedade. Imagine o seu espanto quando Jesus, que não tinha com que tirar água do poço, disse: "Dá-me de beber". Com toda certeza ficou surpresa. Não só porque estivesse acostumada a ser evitada por todos, mas também porque, em sua cultura, homens não conversavam com mulheres em público, ainda que fossem suas esposas. Além do mais, Jesus havia quebrado a barreira racial. Ela estava surpresa com o fato de Jesus haver lhe falado e ainda mais por ele haver pedido água do seu vaso impuro. Perguntou-lhe: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus não se envergonhou de beber água do vaso de uma mulher por quem ele viera morrer. Ninguém, nem esta mulher, nem um fariseu como Nicodemos, nem mesmo o leproso mais repugnante, está além do alcance do seu amor divino. A lição da água. Quem tem sede, venha. Replicou-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias e ele te daria água viva." De repente, Jesus mudou as circunstâncias. Inicialmente, ele estava sedento e ela tinha água. Agora falava-lhe como se ela fosse a pessoa sedenta e ele tivesse água. Em vez de pedir-lhe água, ele declarou que ela precisava beber da sua fonte. A questão não mais era a necessidade física dele, mas a carência espiritual dela. Apesar de ela inicialmente parecendo compreender, ele lhe oferecia água viva para sua alma árida. Como já vimos, aos que sustentam que a fé salvadora não faz acompanhar da ideia de obediência ou submissão. Eles geralmente te apontam para a oferta que Jesus fez à sua mulher como prova de que não se requer qualquer sujeição à sua autoridade divina. Um autor chega a dizer que os sinônimos da fé no Novo Testamento não podem significar sujeição. Por exemplo, em João 4,14, Jesus disse: "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre." Posteriormente disse Jesus: "Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna." Obviamente, essas afirmações sugerem apropriação e não sujeição. Será que podemos admitir que o verbo beber transmite a ideia de apropriação divorciada de sujeição? Claro que não. Mateus 20:22. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E João 18:11, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ambos os textos fazem o uso do verbo beber, num sentido que claramente implica rendição e obediência completas. Além disso, é uma assertividade temerária tentar definir a fé utilizando uma metáfora. Que faremos então com versículos tais como João 3,36, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não terá vida, e Hebreus 3,18, 19, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que forem desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, os quais claramente equiparam a desobediência à incredulidade? O fato de Jesus ter oferecido água viva a esta mulher de forma alguma abranda o fator da submissão. Sempre presente na fé verdadeira,
A água viva que ele apresenta era o dom da salvação, incluindo tudo o que é inerente à realidade da redenção: libertação do pecado, a decisão de seguir Jesus, a capacitação para obedecer à lei de Deus, o desejo e o poder para se viver uma vida que o glorifique. Infelizmente, parece que ela continuava pensando em termos literais. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Se ela soubesse, ele era muito maior do que Jacó, e a sua água muito melhor do que a de Jacó. O Senhor deu mais explicações sobre as propriedades singulares da sua água viva. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta água era para matar a sede de uma alma ressequida. A reação dela foi imediata: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Aparentemente, ela continuava confusa, sem saber exatamente se ele se referia à água, literalmente, ou alguma coisa espiritual. Fosse o que fosse, ela desejava essa água viva. Um autor diz o seguinte sobre esta conversa: é difícil não nos impressionarmos com a magnificente simplicidade da transação que Jesus propõe a esta samaritana carregada de pecados. A própria ausência de complicação faz parte da sua sublimidade. Tudo se resume em dar e receber, e nenhuma outra coisa é adicionada. Não há o menor esforço para cada mulher a promessa de que irá corrigir sua vida imoral. Se ela desejar esta água, pode tê-la, e de graça. É de graça. É preciso enfatizar que aqui não há qualquer chamada à sujeição, à submissão, ao reconhecimento do senhorio de Cristo ou a qualquer coisa do gênero. Um dom está sendo oferecido a alguém que é totalmente indigno do favor de Deus, e não se exige da mulher qualquer espécie de compromisso espiritual para recebê-lo. Ela é meramente convidada a pedir. Nota de rodapé. Rhodes acrescenta este comentário: é exatamente este fato impressionante de que o Senhor não pede qualquer compromisso espiritual que distingue o verdadeiro evangelho de todas as suas falsificações. Contudo, é um erro presumir que as palavras de Jesus registradas nessa passagem representam um modelo para a apresentação do Evangelho. Nada na mensagem de Jesus a esta mulher sequer menciona as verdades sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele não menciona a ideia de expiação substitutiva e nem mesmo a fé. Ninguém, nem mesmo Rhodes, creio eu, sustentaria que o Evangelho exclui todas essas verdades. Todavia, essa interpretação está completamente errada. A esta altura, apesar de ela pedir, Jesus não lhe deu da água da vida. Ela fez o pedido e presumivelmente teria sido dom caso Jesus lhe desse logo. Mas Jesus não estava à cata de uma pseudo-conversão barata. Ele sabia que ela ainda não estava pronta para receber da água da vida. Havia dois assuntos a serem tratados. Primeiro, o pecado dela e a verdadeira intimidade do Senhor. Jesus jamais sancionou qualquer tipo de graça barata. Ele não estava oferecendo a vida eterna como algo a ser acrescentado a uma vida tumultuada por pecados não confessados. É inconcebível que ele desse de beber da água viva a alguém sem confrontar e sem alterar o estilo de vida pecaminosa dessa pessoa. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles e não considera a imortalidade a pessoas escravas da iniquidade. E o Senhor foi diretamente ao centro da questão, ao mostrar-lhe que ela não podia ocultar o seu pecado. Vai, chama teu marido e vem cá. Trata-se de uma observação pesada. Campbell Morgan, ao comentar esta passagem, escreve: qual foi a resposta dele? Vai, chama o teu marido? Por quê? Porque se fosse para ter água viva jorrando de si, seria necessário que primeiro houvesse investigação moral e correção. A prontidão em confessar a realidade e a aversão pelo pecado pessoal é uma manifestação essencial da sede espiritual genuína. Mas a trama dos adultérios desta mulher era tão complexa e tão grande seu pecado que ela nem tentou dar explicações. Não tenho marido, foi tudo o que pôde dizer.
De qualquer forma, ele conhecia toda a verdade. Bem disseste, não teu marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Considere a vergonha quando ela descobriu que Jesus conhecia todo o seu pecado. Com toda certeza, ela preferia tê-lo mantido em segredo. Ela não mentiu ao afirmar que não tinha marido, mas também não declarou toda a verdade. É como se Jesus tivesse dito: tudo bem, se você não vai começar o seu pecado, eu irei confrontá-lo contando-lhe qual é. No versículo 19, ela confessa o pecado, ao dizer: vejo que tu és profeta. Estava realmente dizendo: está certo, sou assim mesmo, essa é minha vida de pecado. O que disseste a meu respeito é verdade. Aqui ela deve ter percebido que, fosse quem fosse aquele homem, ele conhecia todos os detalhes da sua vida de pecado. Ele tirara toda a capa de camuflagem que havia. Ainda assim, mesmo conhecendo completamente a depravação dela, ele lhe oferecia da água da vida. Se ela conhecesse bem as Escrituras, Isaías 55:1 teria vindo somente: ah, todos vós os que têm sede, vinde às águas. A oferta de água viva não é só para religiosos como Nicodemos. Todos os que têm sede são convidados a beber abundantemente da água viva, até mesmo uma mulher adúltera cuja vida esteja carregada de pecado. Isaías acrescenta uma exortação aos pecadores, ao lado de uma promessa maravilhosa que teria alegrado o coração da samaritana. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. A lição da adoração verdadeira. Este é o dia aceitável. Tendo reconhecido Jesus como mais do que um simples viajante, a mulher fez a primeira pergunta espiritual que ocorreu. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Visto que ele era um genuíno profeta, devia saber qual grupo estava com a razão. A resposta de Jesus, à semelhança do que aconteceu com Nicodemos, cortou o interesse mal direcionado da mulher, fazendo-a encarar sua necessidade real. Perdão. Mulher, podes crer-me, ele falou em João 4:21, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E então, como que de passagem, ele ensinou a ela que os judeus estavam certos, e não os samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se ela tão somente soubesse que o judeu com quem estava conversando era aquele que viera trazer a salvação. A questão não é realmente saber onde adorar. O que interessa é saber quando, a quem e como. O Senhor disse: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não se dá num monte ou num templo, mas no íntimo do ser humano. A expressão "vem a hora e já chegou" deu às palavras de Jesus um senso de urgência e uma aplicação direta a essa mulher. Foi como se dissesse: você não tem de subir ao monte ou ir a Jerusalém para adorar. Você pode adorar aqui e agora, trazido ao limiar da vida eterna. Ele estava, com efeito, enfatizando a urgência da salvação de que Paulo falou. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O Messias estava presente. O dia da salvação havia chegado. E este não era somente o dia do Messias, mas também era o dia dessa mulher. Há que se notar o fato de Jesus ter usado a expressão verdadeiros adoradores ao se referir aos redimidos. Todos os que são salvos são adoradores verdadeiros. Não há possibilidade de alguém ser salvo e não adorar a Deus em espírito e em verdade. O propósito da salvação é gerar verdadeiros adoradores. O Senhor veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Ele revelou a uma samaritana que o seu propósito era buscar e salvar pecadores. Ele revelou a uma mulher samaritana que o seu propósito em buscar e salvar pecadores é o de cumprir a vontade de Deus em fazer desses verdadeiros adoradores. Então, ele a convidou a tornar-se um deles. Quando Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, isso foi mais do que uma declaração do fato. Tratava-se de um convite pessoal à samaritana. A importância de tal convite não pode passar despercebida, pois desmascara a noção de que Jesus oferecia vida eterna sem fazer qualquer exigência de um compromisso espiritual. O Senhor da Glória não diz: vinde às águas, a parte do mandamento, deixe o perverso seu caminho. O chamado para adorar ao Pai em espírito e em verdade era uma convocação clara para a submissão espiritual do tipo mais profundo e mais amplo.
A mulher continuava confusa e dificilmente poderíamos censurá-la por isso. Viera ao poço apanhar um simples balde d'água e, numa conversa ligeira, os seus pecados foram expostos a descoberto e lá foi desafiada a tornar-se uma verdadeira adoradora do Deus vivo. O seu coração ansiava por alguém que pudesse tomar o emaranhado de seus pensamentos e emoções, desvencilhando-os. Por isso disse a Jesus: Eu sei que há de vir o Messias. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Com toda certeza, a resposta de Jesus deve tê-lo abalado até o mais íntimo do ser. Eu sou eu que falo contigo. Que confrontação dinâmica. Esse homem que lhe havia pedido água estava agora à sua frente, afirmando ser o verdadeiro Messias, oferecendo-lhe água viva e prometendo perdoar-lhe prometendo perdoar-lhe o pecado e transformá-lo numa pessoa dedicada à verdadeira adoração ao Senhor Deus. Apesar do texto não dizer especificamente que ela tornou-se crente, parece óbvio que isso tenha ocorrido. Quando ela recebeu Jesus como Messias e Salvador, em algum momento entre os versos 26 e 27. O dia da salvação havia chegado para ela. Ela iria tornar-se voluntariamente ela iria tornar-se involuntariamente adoradora verdadeira. Beberia da água da vida. A graça irresistível do Messias havia penetrado em seu coração. Passo a passo, Jesus foi abrindo aquele coração pecaminoso e revelando-se a ela. Aparentemente, ela reagiu com a fé salvadora. A lição do testemunho. Este homem recebe pecadores. Os discípulos haviam ido à vila comprar comida e João relata que voltaram neste ponto. A expressão grega significa exatamente neste momento. É provável que tenham chegado exatamente quando o Senhor disse: eu que falo contigo. Se tivesse chegado mais tarde, não teria ouvido tal declaração. Devem ter ficado surpresos ao ouvir declarar essa samaritana pecadora que ele era o Messias, uma vez que, anteriormente, nunca havia dito isso a alguém. João diz que se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? As atitudes daquela mulher, a esta altura, indicam fortemente que ela se tornara uma crente. Ela deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será por este, porventura, o Cristo? Evidenciou todas as características de uma conversão genuína. Percebeu sua carência pessoal, confessou seu pecado, reconheceu Jesus como Messias e, então, mostrou o fruto da sua vida transformada ao trazer outras pessoas a ele. É de se notar o fato de que o primeiro impulso dela como crente foi o de ir falar aos outros sobre Jesus. O desejo de proclamar a sua fé é uma experiência comum aos novos crentes. De fato, algumas das testemunhas mais zelosas de Jesus estão entre os recém-convertidos. Isso porque eles guardam, ainda bem vívida, a lembrança do peso da culpa pessoal e da alegria da libertação. Tal era o caso dessa mulher. A primeira coisa que disse às pessoas da vila foi que Jesus lhe declarara tudo o que ela já fizera. Ele havia trazido o pecado dela plena luz e tinha feito encarar aquilo que ela realmente era. E então ele a libertou da vergonha. O fato de falar tão livremente sobre o assunto prova que ela foi liberta da escravidão da culpa. Jesus lhe deu da água da vida e ela começou a adorar a Deus em espírito e verdade. Ela não precisava mais encobrir sua culpa. Estava perdoada. O seu testemunho causou um profundo impacto sobre a vila. As escrituras dizem que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Foi a notícia de como ele revelara o pecado dela que causou esse impacto tão profundo. Outros também se mostraram zelosos quando o ouviram. Por quê? Eles eram samaritanos? Num certo sentido, todos estavam no mesmo barco que a mulher. Sabiam que o Messias viria para endireitar tudo e a maioria provavelmente antecipava com temor a sua vinda. Essa perspectiva era exatamente oposta dos fariseus que, como líderes judeus, aguardavam um conquistador vitorioso que iria abraçar a sua causa e destruir os seus inimigos. Os samaritanos não tinham tal perspectiva. Se os judeus estivessem com a razão, os samaritanos seriam o alvo da ira do Messias. Mas quando aquela mulher veio e anunciou ao povo de Sicar que alguém que declarava ser o Messias havia tratado com ela em misericórdia, embora conhecesse todo o pecado dela, os seus corações apegaram-se a ele com entusiasmo. Contraste a reação deles com a dos fariseus, descrita em Lucas 15:2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores. Em essência, é precisamente isso que a mulher disse aos homens em Sicar: Esse diz o Messias, mas recebe pecadores. O que era repugnante para os escribas e fariseus era boa nova para estes samaritanos, porque estavam prontos a admitir que eram pecadores.
Foi Jesus mesmo quem disse: não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqueles que se recusavam a reconhecer o próprio pecado encontraram-no como juiz e não como salvador. A tais pessoas ele nunca ofereceu qualquer incentivo, conforto ou razão para ter esperança. A água da vida que ele oferecia era dada somente àqueles que reconheciam seu estado irremediável de pecado. Deus procura pessoas que desejam submeter-se a si mesmas à adoração de Cristo em espírito e em verdade. Esse tipo de adoração é impossível para quem quer que abrigue um pecado em sua vida. Os que confessam e abandonam seu pecado, por outro lado, encontrarão um Salvador ansioso por recebê-los, perdoá-los e libertá-los. À semelhança da mulher à beira do poço, encontrarão uma fonte de água viva que irá extinguir para sempre até mesmo a mais forte sede espiritual. O último capítulo da Bíblia termina com este convite, que nos faz lembrar da mulher samaritana. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Ao mesmo tempo que essa água é gratuita, ela não é barata. O Salvador pagou pessoalmente o preço máximo e definitivo, a fim de que os sedentos, os arrependidos, os que buscam, possam beber o quanto desejarem.